Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a fibrose. A fibrose é um problema muito comum na ortopedia, próximo das articulações, na cirurgia da mão. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa fibrose, se é necessário ou não tratá-la e como a gente faz esse tratamento e também como a gente pode prevenir a ocorrência da fibrose e os prejuízos. Então, para entender a fibrose, a gente tem que entender o processo de cicatrização, né? Sempre que ocorre uma lesão, uma ferida, um corte, ou a cirurgia em si, a cirurgia é uma agressão, é uma ferida, a gente vai precisar do processo de cicatrização que vai acontecer logo em seguida. É natural do corpo de fazer esse processo. Então vamos entender aqui um exemplo de um osso quebrado e você pode usar o raciocínio também para um tendão lesionado. Então esse processo de cicatrização, para ele se concluir, é necessário que fibras de colágeno sejam montadas ali toda uma estrutura de fibroblastos e células que vão produzir este colágeno. Até aí tudo bem, isso é desejável, isso é o que a gente quer. O que acontece muitas vezes é que começa a ocorrer o que a gente chama de fibrose, é quando esse processo de cicatrização em colágeno vai se estendendo para os vizinhos. Então, no caso do tendão ou do osso, ele começa a acometer outras estruturas. Então, por exemplo, o paciente lesou o tendão, esse colágeno pode chegar a fazer fibrose conectando junto à pele. Isto não é desejável. Por quê? Porque isso vai prejudicar o movimento. Então, por isso que após uma cirurgia de uma fratura grave no joelho, uma fratura no ombro, no cotovelo é muito comum ocorrer isso também, a gente tem a limitação do movimento. Por quê? Porque ocorreu uma fibrose. Interessante que essa expressão fibrose, né, o ose significa doença. Tudo que termina em ose é um radical muito usado na medicina, que tudo que termina em ose a gente tem que pensar em doença, por exemplo, neurofibromatose, esclerose, né? Tudo que ose a gente tem que acender esse alerta que é algo relativo a alguma patologia, algum problema. Então, muito bem, como que a gente faz para prevenir a fibrose? Dado essa característica do corpo de formar colágeno e essa cicatrização poder se estender para tecidos distintos após o trauma, isso acontece também no abdômen, né, pulmonar, a gente vai fazer o seguinte para prevenir. Medida mais importante de todas, ADM, que significa amplitude de movimento. ADM precoce. Então, sempre que possível, a gente tenta iniciar o mais breve possível a amplitude de movimento nas articulações. Com qual objetivo? O movimento das estruturas, então vamos lembrar daquele desenho inicial que eu fiz. Tem aqui o osso, né, ou o tendão, e em cima a gente tem outras estruturas, pode ser um vaso, uma artéria, a pele, tem várias outras coisas próximos. Periósteo, polias, membranas. Quando a gente consegue mobilizar precocemente, o corpo, a gente está prevenindo com que o corpo forme essa fibrose que não é desejável, que vai conectar estruturas que naturalmente não são conectadas, como o osso e o tendão, como a pele e o tendão, como a pele e o osso,
como a cápsula da articulação também, que pode ocorrer fibrose nela. Então, movimentando precocemente é o ponto mais chave para a gente prevenir essa fibrose. Detalhes importantes. Algumas pessoas têm uma predisposição a mais para fazer fibrose. Então, eu gosto de citar o exemplo do queloide. Tem pessoas que pequenos cortes fazem a formação de queloide, outras pessoas têm cortes grandes e não formam queloide. Então, existe uma predisposição da biologia da própria pessoa, né, que vai dar essa característica da cicatrização. Segundo aspecto importante, quanto mais lesão, mais fibrose. Então, cirurgias minimamente invasivas, quando as fraturas são mais simples, quando o tratamento é mais precoce, tudo isso contribui para uma diminuição desse processo de fibrose. Em relação ao movimento precoce, né, já falei bastante, quanto mais precoce, menos fibrose. E o outro, que a gente pode, em alguns casos, lançar mão de alguns medicamentos. Eu já gravei um vídeo específico sobre as medicações anti-inflamatórias, corticoides. Vou deixar na descrição, não vou entrar em detalhes aqui neste vídeo especificamente. E o mais importante, também que pode dar fibroses bastante extensas, é a gente prevenir a infecção. Infecção, felizmente, não é tão comum, mas quando acontecem infecções ortopédicas, qualquer área, mas infecção pós-cirurgia ortopédica, elas são trágicas e um dos motivos é isso. É o potencial de fibrose, que vai levar a aderências, que vai levar a limitação de movimento da articulação, e isso tudo vai dar um prejuízo funcional importante para o paciente. Então é isso, espero que tenha explicado um pouquinho melhor o que é essa fibrose, né, que eu já falei em vários outros vídeos e que infelizmente complica a vida de muitos pacientes. Diante de uma fibrose já estabelecida, a gente tem opções de tratamento e uma delas são as cirurgias de ressecção de fibrose. A mais feita, que eu já comentei em outros vídeos, é a tenolise ou tenólise, onde a gente vai fazer a liberação do tendão, vai soltar toda aquela fibrose que está prendendo o tendão. Outro tipo de liberação também, que é bastante similar, são as neurolises, no qual a gente faz a liberação do nervo. E as artrolises, que é a liberação da cápsula articular, quando o problema primário dele é uma fibrose na cápsula, a gente pode fazer essa liberação que vai tirar aquelas cordas que estão limitando o movimento. E, lógico, em bloco cirúrgico, a gente faz a manipulação articular e ganha a amplitude de movimento. Já deixei também aqui, vou deixar na descrição os vídeos onde eu falo sobre elas, tanto a neurolise quanto a artrolise com manipulação articular. Por favor, deixem aí nos comentários, os comentários são muito importantes para mim e importantes também para toda a comunidade do canal aqui, que se beneficia com a experiência de uma pessoa, o tratamento que ela fez, se foi bom ou ruim, deixa aí que isso pode ajudar outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo.